Muito bom, Leonardo Félix. Vamos então para o nosso bloco de comentários, que eu sei que é o bloco que a galera mais gosta mesmo aqui do Debate Motor. Afinal, como o nome do programa diz, debate, e a galera quer participar, né, da conversa com a gente. Eu queria até, para abrir essa parte aqui do nosso programa, eu queria, faz algumas semanas já que eu estou devendo, eu queria mandar um abraço para o Weber Lagos, que é um cara que eu encontrei outro dia, Léo, na festinha de um amiguinho da minha filha de 3 anos, e o cara veio me cumprimentar e falou que era fã falou que era fã do Projeto Motor, que assiste sempre a gente. Então tá aí o abraço dado. E também lá pro Marcelo Borges de Oliveira, de São Gabriel, o Weber é aqui de São Paulo, né? E o Marcelo é lá de São Gabriel, no Rio Grande do Sul. O Marcelo, que é lá da turma que corre de Endurance lá no Rio Grande do Sul, e tá me ajudando lá bastante até pra gente ver se consegue fazer uma matéria, uma pautinha aí para o Projeto Motor sobre o Endurance brasileiro, as corridas de resistência, né, no Brasil. Abraços dados. Bom, eu vou começar aqui a sessão de comentários com o Alexandre Nascimento, que até fazia brincadeira. O que é halo mesmo? É que as corridas estão muito boas, nem consigo lembrar. Brincadeira à parte, eu critiquei muito o halo por conta que se agou as melhores onboards, né? De novo, a gente fez a brincadeira com o halo no título, mas a ideia do programa nunca foi falar do halo hoje, até porque esse assunto, né, já deu, né? O Alexandre, que é lá de Maceió, mas ele também concorda que o halo já é indiferente. O Gustavo Campino também fala que o halo é indiferente. O Antônio Manuel, boa noite, brasiliense, lá falando de Brasília, falou que tá acompanhando hoje o debate, comendo uma bomba de chocolate. Olha só, tá doce a quinta-feira. De olho na balança, hein, meu amigo? O André Leonardo Eidman também falando aqui que a gente esquece do halo, mas sempre surge uma câmera on-board para lembrar dele rapidinho. Aliás, ô Lucas, aproveitando esse comentário do André, o que você achou daquele gráfico que fizeram no GP passado em cima do halo, mostrando velocidade, não sei o que? Pitoresco aquilo, hein? Ô, Léo, eu sabia que esse assunto ia sair, eu separei a imagem aqui, ó. Tô colocando no ar agora um print da transmissão da Sky Sports inglesa, né? Do famoso gráfico em cima do halo aqui. Eu não queria ficar muito em cima do halo, porque eu sei que vai dar polêmica no programa, mas já que você falou, eu já tava com a imagem aqui. Tem muita gente que adorou, tem gente que não gostou. Cara, eu acho assim, você conhece aquela expressão, né, que a gente pega limão azedo e faz uma boa limonada, né? Eu acho que o halo ele realmente estragou a visão da onboard. Então eu acho que os caras foram rápidos ali em pensar em alguma coisa para tentar pelo menos dar uma disfarçada ali, deixar a coisa meio futurista, meio mais legal, assim. Não tenho uma opinião muito bem formada, mas eu acho que pelo menos eles tiveram a ideia de correr atrás. É uma questão assim, se não ficar legal, tira. Você não acha, Léo? Assim, acho que os caras fizeram o teste para ver se o público curte. Se o público não curtir, tira fora. Eu acho que os caras, acho que foi uma boa tentativa, assim, você não acha? Eu acho que foi um negócio pitoresco, né? É complicado, né? É um negócio que é ridículo, e aí você tenta mascarar o ridículo, e aí fica uma linha tênue entre o genial e o ainda mais ridículo, né? Então é difícil opinar. O Marcelo Borges de Oliveira, Lucas, tá mandando aqui mensagens direto para você, falando que acabou de falar com o pai do AJR, e aí ele manda a sua opinião também aqui, dizendo: não entendo porque essa preocupação geral que o público tem. Acho que ele está falando em relação ao halo aqui. Seria melhor não ter e bater a cabeça num muro ou alguma quina, etc. Tem a questão da segurança, né? E aí ele completa aqui que além de todas as equipes de resgate terão aquelas tesouras hidráulicas
tipo as utilizadas pelos bombeiros que cortam o halo em poucos segundos. Eu acho que a questão do halo assim, já está meio que sendo superada, né? Mas o Fagner Cruz, ele coloca um negócio aqui, halo ou aeroscreen. O aeroscreen é mais bonito, só que eu acho que não será homologado. Eu não sei o que você acha, Santoc. Léo, eu até leio esse comentário mesmo e sugeri para o Fagner entrar lá no projetomotor.com.br e dar uma pesquisada. Se jogar aeroscreen ou halo, vai aparecer lá na parte de pesquisa. A gente tem um artigo explicando tecnicamente a diferença. Por que o aeroscreen, que está sendo... que foi testado pela Red Bull, mas que tem aquela versão da Indy que eles estão testando... Por que a Indy está evoluindo tanto naquilo e para a Fórmula 1 é mais difícil? Por que o aeroscreen na Fórmula 1 não funciona tanto? Porque tem uma questão de diferença de angulação daquele vidro, né? Vamos dizer assim, vamos chamar de superficialmente de vidro, vamos dizer assim, né? De para-brisa, melhor. Eu acho que o termo mais correto. Aquele para-brisa na Fórmula 1, o ângulo é diferente porque na Indy não tem entrada de ar por cima da cabeça do piloto, então aí você tem que fazer um ângulo diferente, aí dá problema na visibilidade dos pilotos, então porque a visão fica distorcida. Então assim, a coisa é um pouco mais complicada, por isso que eu indico lerem lá o artigo. Não é só questão estética ou simples assim, o que protege mais, né? Acho que tem uma questão técnica que vale a pena entrar lá no site e dar uma olhada. O Gil Silva aqui, Léo, mandou um boa noite. Ele não é só de São Paulo, ele é de Interlagos, olha que beleza. Zona Sul, lá perto do autódromo, sempre legal. Ele também sabe quando a chuva vem da represa. Ah, boa. Ele fica de olho lá se a chuva vem da represa para saber se vai chover ou não. Muita gente acabou aqui entrando Natália Lopes Rodrigues aqui, Lucas, desculpa te cortar. Manda ver. Saindo do Boteco Fórmula 1 direto pro Projeto Motor. Muito obrigado pelo prestígio, os parceiros aí do Boteco Fórmula 1, né, que vira e mexe participam aqui também. E o Robinson Araújo, Lucas, ele reparou numa coisa que agora eu vou até pedir para que você explique. Olha a McLaren do Hulme aí, gente, que é o seu quadro, só que não é o Dennis Hulme, né? É o Bruce McLaren que está aí, se eu não estou enganado, não é isso? Conte a história do seu quadro para as pessoas, Lucas Santoc. Eu estava passando as fotos aqui da temporada, eu voltei até aqui assim. Essa aqui é a modelo EB7 da McLaren, é o Bruce McLaren Harama em 67 e com aquela cor, o laranjão tradicionalíssimo da McLaren que eles retomaram esse ano. Para quem não sabe, aqueles detalhes em azul que a McLaren inclusive colocou no carro deste ano dela, na verdade faz uma referência à participação da McLaren em Indianápolis, quando a McLaren naquela época ali fez um carro para correr em Indianápolis e colocou o carro laranja com os detalhes em azul. Então assim, na verdade a McLaren está mais homenageando o carro dela que correu na Indy do que na própria Fórmula 1, né, esse ano, mas eu acho que ficou lindo demais. E esse aqui, na verdade, é o fundador da bagaça, entendeu? Esse aqui é o Bruce McLaren mesmo, o fundador da bagaça. E para mim, tem no meu quadro aqui, ele é fundo da minha transmissão aqui normalmente aqui no Projeto Motor, mas também enfeita a minha sala, porque eu acho esse carro maravilhoso, seu Leonardo Félix. Já que você está falando em enfeitar a sala, ó, vou mostrar o meu enfeite da sala aqui, não sei se está dando para ver. Mas essa belezinha aqui, ó. Você reconhece que carro é esse, Lucas? É do seu ídolo, Mor, né? É do título? É o carro do título? É o carro do título, sim. É o FW18 de 1996. Tá aqui aparecendo Tá lacrada aqui essa miniatura aqui, a caixinha. Nem abri a caixinha pra não empoeirar e tal. Pra quem não sabe, o Leonardo Félix tá buscando aí o carro. Esse ainda tá no vídeo, Léo. Ele é o presidente do fã-clube mundial, não só do Brasil, nem da América Latina, mundial do Damon Hill. Fã-clube formado por apenas um membro.
Mas ele é um grande fã do Damon Hill e inclusive, Léo, uma das corridas que está disponível para o público brasileiro, lá no arquivo lá do F1 TV, eu estava dando uma olhada lá hoje, lá, porque eles têm um arquivo de corridas antigas lá, e GP da Hungria de 97. Você se lembra dessa corrida? Para os fãs de Damon Hill, essa corrida é marcante, né? Uma corrida marcante, uma das maiores atuações da história da Fórmula 1, certamente. É isso aí, vamos ver se a galera... Eu não vou falar nada, vamos ver se a galera nos comentários lembra da corrida. O nosso público, ele é muito... sabe muito de Fórmula 1, de história de Fórmula 1, acho que chega a ser até fácil demais. Tem aqui abraço do Eduardo Balse, aqui de Barra Bonita, interior de São Paulo, ali, para quem não sabe, é um lugar bem legal, inclusive, tem ali tem uns hotéis ali perto do rio ali, então assim, é bem bacana de visitar. O Vitor CG aqui manda um salve. Hoje o pessoal vai conseguir piorar o que já era tenebroso halo, por conta da Ferrari, né? Ele fala aqui da Ferrari por conta do retrovisor. Você achou que ficou pior, Léo, o halo com o retrovisor? Ah, sei lá, o halo já é feio, né? Botar retrovisor, tirar retrovisor, acho que tanto faz. Acho que não muda muito não. Tô colocando de novo aqui a imagem para quem perdeu ali, ó, a Ferrari vai correr com o retrovisor dela agora acoplado ao halo, não mais ali aquela lateralzinha ali em cima da entrada de ar. Eu tenho minhas dúvidas se o piloto vai conseguir ver esse retrovisor, né? Mas aí já são outros 500. O retrovisor na Fórmula 1 o pessoal já não vê muita coisa mesmo, né? Agora, nesse ângulo aí, né, Lucas, fica parecendo quase uma nave espacial, assim, né, com essas abas, assim, né, um negócio meio maluco, né. Só aproveitar aqui, Santoc, que o Emerson Almeida Fernandes manda aqui um boa noite aí para Itajaí, Santa Catarina, valeu. O Anderson Santos, boa noite, galera, Curitiba, e ele diz que o meio do pelotão tá bem interessante em 2018, eu concordo, as Renault estão bem, acredito que o Sainz irá mostrar melhor o seu trabalho para agitar o mercado de pilotos. Sei não, viu? Ele tá tomando do Hülkenberg esse ano, não tá fácil para ele não. Itajaí, viu, Léo, que é uma cidade maravilhosa para quem não conhece também, e tem uma das melhores ondas, uma das mais bonitas assim para se surfar. Vale, para quem gosta de pegar uma onda lá, é bem legal lá em Santa Catarina, tirando que Santa Catarina é maravilhoso, qualquer lugar que você for, assim, o estado. Na praia ou no interior, viu? Para quem não conhece, vale muito a pena visitar, viu, Léo? Você conhece Santa Catarina bem lá? Conheço, claro, tava no mudo aqui meu microfone, conheço, venho do estado vizinho, né, então conhecemos, o sul do Brasil é realmente fantástico. Tem aqui também, gente, o pessoal aqui, falando aqui, mandando um abraço de Camaragibe, desculpa, Camaragibe, terceira vez para falar direito, de Pernambuco, o Aldair Tavares, desculpa aí pela atrapalhada aqui, o Robson Araújo de Cuiabá, o Matheus V de Brasília, lá, a terra do Nelson Piquet, que está lá em Barcelona. Estamos lá com o Stoker de Nelson Piquet, inclusive, para tentar arrancar algumas palavras. A Aline Ramalho, que tem participado aqui de São Paulo mesmo, a gente acha sempre legal quando tem participação feminina. Ela inclusive fala que o halo passa despercebido para ela porque as corridas estão muito interessantes. E aliás, eu passei um pouco por cima, mas realmente a briga no pilotão intermediário, muito legal, né, esse ano. Mas o que é legal é que a gente não precisa só olhar para o intermediário, né, que a briga no pilotão da frente também tá bem bacana. Tem mais aí comentário aí, Léo, que você separou? Tem sim. O Adeilton Nascimento mandou aqui: Bruno tá metido, já está na gringa. Na verdade, ele é metido porque ele mora na gringa, né? Ele mora em Portugal. Olha, realmente, Bruno é um caso sério, assim, de expatriado, um cara, né, que
gosta de ostentar nas redes sociais, sambar na cara da sociedade que ele vive no exterior, enfim, uma coisa realmente triste. Ô, Léo, ele é nosso correspondente do Projeto Motor, cara. Sim, então é brincadeira. Bruno, correspondente internacional do Projeto Motor para assuntos aleatórios. E o Gabriel Júnior, olha isso aqui é doideira, hein? Gabriel Júnior mandou o seguinte: já estou quase acabando a maratona da Indy da era Bandeirantes, 85 a 92. 93 em diante, só depois da Copa do Mundo. Aí o Robinson Araújo respondeu: você tá com tempo, hein, meu amigo? Realmente. Mas que coisa maravilhosa, hein? Parabéns, Gabriel. Realmente obstinado aí pela causa. Não, mas ele tem falado pra gente dessa maratona desde o começo do ano, viu, Léo? Que ele tem passado pra ele, tem falado, tô em tal ano, tô não sei o quê. Então, assim, mais gente aqui dando o alô, o Cleiton Santos falando que saiu a notícia que o Fernando Alonso já teria um pré-contrato com a Mercedes para o ano que vem. Será que é pro lugar do Bottas, Léo? Vamos ver Alonso e Hamilton de novo? Imagina que legal! Eu duvido, mas se rolasse ia ser legal, com certeza, né? A gente gosta de ver de novo, né? O circo pegar fogo. Eu sempre falo que, assim, quanto mais piloto bom em carro bom, é melhor, né? Porque a gente vê aí mais gente brigando, né? O duro é quando toda a equipe só tem um piloto bom e o outro ali meio só fazendo aquela segunda parte. Mas, cara, até teve aqui o Breno Pincelli, imagino que seja essa a pronúncia. Pra quem gosta que quando eu falo Ricciardo, que normalmente o pessoal me corrige, é Ricardo. Eu falo, né? Como descendente italiano, eu me recuso a falar Ricardo, é Ricciardo. Ele até perguntou a fonte dessa notícia. Realmente, eu não vi em nenhum lugar aí numa fonte confiável e eu não tenho informação. Mas vamos atrás. Se o Alonso... Aí teve aqui o Baroni, falou, se o Alonso for para a Mercedes, fica ruim para o Hamilton. Perdeu um título para o Rosberg, mas é bom lembrar que o Hamilton, no primeiro ano de carreira dele na Fórmula 1, endureceu para o Alonso lá na McLaren, né, Léo? Endureceu não, ele ganhou do Alonso na McLaren, né? Apesar de a pontuação ter terminado empatada no ano, mas quando você... Tem um artigo no Projeto Motor sobre a temporada de 2007, né, escrito pelo... aquele outro colaborador que vocês têm lá, que eu nunca lembro o nome, que ele nunca aparece. Esse artigo ele fala sobre a temporada de 2007, aliás, desculpa, e mostra uns números bem interessantes que provam assim, que o Hamilton andou na frente do Alonso boa parte da temporada, né? É que o Hamilton no final ali, o cara, né, era ainda novato, a pressão enorme, tudo que aconteceu na temporada em relação à crise de espionagem, crise interna, a cabeça dele deu um tilt ali, né? E aí ele entregou a rapadura no final, e aí a pontuação entre ele e o Alonso acabou terminando empatada, mas ele andou na frente do Alonso em 2007. A verdade é esta. Eu tenho uma teoria até, Léo, que eu acho que o Hamilton caiu muito na pilha da própria McLaren. Mais do que ele sentiu a pressão, a equipe sentiu a pressão. E ele entrou um pouco na pilha ali em 2007. Porque a McLaren começou numa de jogar contra ela mesma para o Alonso não ser campeão, né? Eles não queriam ser campeões com o Alonso por causa de todo o problema que eles tiveram interno ali com o Alonso. O Alonso denunciou a equipe para a FIA. Aquela temporada a McLaren jogou fora, né? Jogou fora e o Raikkonen ganhou ali numa virada no final bem... acabou sendo bacana. O canal do Bauer, Léo, ele chama atenção para outra coisa, que ele tá achando fantástico os carros e as disputas desse ano. Mas assim, eu achei legal ele falar dos carros, né? Você tá achando os carros bonitos esse ano? Esses carros mais interessantes, pelo menos? Não, eu acho que os carros desde 2017, né, Lucas, eles são agressivos, né? Os carros são... aquela reclamação que se fazia, né? Pô, esses carros de Fórmula 1 não parecem carros de Fórmula 1. Em 2017 isso acabou, né? Você olha para os carros, são carros, principalmente quando você olha eles assim de frente ou de traseira, assim, né? Aquela coisa largona, aquelas rodas largas, assim. Eu acho que sim. E isso até esconde um pouquinho a questão do halo. Eu acho que se o halo tivesse sido aplicado em 2016, sei lá, com os carros de 2016, eu acho que teria ficado pior ainda.
Mas temos mais comentários aqui, Lucas. O Daniel Gameplay de Congonha, Minas Gerais. Ele pergunta se a gente acha que a Mercedes vai superar a Ferrari com esses novos pacotes. Difícil saber, né? Mas a Mercedes costuma ser bastante eficiente aí na evolução do carro, né? Parece que a Mercedes também não evolui, né? Só os outros, né? A Mercedes também, a gente vai desenvolver esse carro com certeza. Agora, é que o ano passado a Mercedes já enfrentou um certo... É que o carro era muito bom ainda, né? Muito à frente dos outros, mas ela já enfrentou lá o efeito diva, como disse o Toto Wolff, né? Que o carro, às vezes, não respondia do jeito que eles esperavam. O problema é que esse ano o carro não está à frente dos outros, e aí esse efeito com os pneus ali está deixando uma abertura maior para os outros, né, Léo? Exatamente. O Mário Amâncio Júnior, boa noite, BH presente com atraso, valeu, um abraço. BH, uma cidade maravilhosa, estive lá recentemente. A minerada sempre presente, e você sabe que eu tive, faz 2 semanas ali, eu fui passei 2 dias em Belo Horizonte, fui tomar um chopinho para quem no Mercado Central lá de Belo Horizonte, que é fantástico aquilo lá, legal pra caramba. E aí depois passei um final de semana em Ouro Preto também, que é muito legal, fui com a família lá. Ô Léo, o pessoal aqui também tá reclamando do Kimi, o Kurama Yoko, falando tomara que o Daniel Ricciardo vá pra Ferrari, Kimi já passou da hora. E o Cleiton Santos também falando que o Kimi vai correr de Sauber ano que vem. O que você acha? Não vou nem falar assim pra gente levantar aqui o que vai acontecer com o Kimi, mas o que você tá achando do desempenho do Kimi Raikkonen em Félix? Cara, é interessante, né? Porque eu acho que em termos de comparativo de desempenho direto, eu acho que esse é o ano menos pior dele em relação ao Vettel, né? Só que ao mesmo tempo, o cara não se ajuda, né, mano? O cara erra na volta que vai pra fazer a pole position, ele erra roda na última curva, e aí não vai, né? Eu acho que ainda não dá. O Raikkonen, ele não é um piloto confiável, assim, a ponto de ficar sempre o Vettel meio que sozinho brigando, né, com as Mercedes ali na corrida ali mesmo, tirando o GP da Austrália, né, meio que o Vettel brigando sozinho ali com as Mercedes. É uma coisa meio curiosa isso. E fora o azar, né? Que nem o que aconteceu com ele lá no Bahrein e tudo mais. Sim, não, o Kimi é aquele piloto assim, que ou ele tem um azar ou ele dá aquela famosa erradinha, né? E aí a coisa não vai pro lado dele, né? Teve aqui uma pergunta boa que eu separei aqui do Mauro JHS, que ele falou que tinha ouvido falar que a Netflix ia ter esse conteúdo da Fórmula 1, né, no Fórmula 1 TV. Na verdade, o projeto do Liberty sempre foi ter ali um serviço, né, de OTT, que eles chamam, né, que é um serviço de streaming das corridas e toda a parte ali de conteúdo histórico e transmissão de reportagens. Não é só corrida que tem ali, né? Tem também não só os melhores momentos, mas também os previews, né? Toda essa parte. Mas eles já fecharam com o Netflix, na verdade, um acordo para o Netflix vai estar produzindo já durante essa temporada de 2018 um documentário que vai entrar depois como conteúdo original do Netflix no ano que vem. O documentário oficial da temporada de 2018, o filme oficial da temporada de 2018 da Fórmula 1 vai estar no Netflix. Aí eu já não sei qual é o acordo, se vai estar disponível também nesse conteúdo da Fórmula 1, porque a galera pode pensar, pô, mas quem assina um vai ter o outro? Como é que é? Eu vou assinar o da Fórmula 1, mas eu não vou ver o do Netflix, tem que assinar também o Netflix? Aí a gente tem que esperar um pouco como é que vai ser, mas... eles estão tentando entrar em todas, né? Divulgação meio geral, e acho que tem que ser por aí também. Você não pode também querer assim fazer só o seu oficial e não abrir um pouco para os outros, assim, porque senão você alcança menos gente.
que foi o que o Bernie Ecclestone fez muito com a Fórmula 1, né? Que até aumentou o tempo de exposição em alguns momentos indo para TV a cabo lá na Europa, né? Só que diminuiu muito a quantidade de gente que passou a assistir, porque passou a ser muito caro assistir Fórmula 1 ao vivo. Então você diminuiu a base ali de gente que via quase na Europa toda em TV aberta. Hoje o Brasil, por exemplo, quem reclama, já é um dos poucos países que ainda tem Fórmula 1 na TV aberta. Então, e o Liberty acho que não vai mais na contramão disso, porque é difícil mudar, mas talvez queira agora levar para essas outras plataformas, né, Léo? Que eu acho que é o caminho, não tem mais como remar contra, né? Exatamente. Eu vou destacar dois comentários, alguns de dois espectadores aqui, Lucas. Um é o William Lopes Machado, que primeiro ele fala que ele gostou dos retrovisores da Ferrari, pelo menos mostra que a equipe está pensando fora da caixa sem copiar os outros. É verdade, esse time novo aí de aerodinamicistas, de projetistas da Ferrari, eles são bem criativos, né? Ele comenta também que acha absurdo o pessoal tentando convencer de que o halo poderia salvar a vida do Bianchi. O caso do Bianchi é muito específico e o halo não teria salvado a vida dele. E o Clayton Santos que comenta aqui, para a Fórmula 1 ficar melhor ainda, só voltar o V12, e depois ele comenta que para ficar legal mesmo falta um brasileiro. Pô, Clayton, agora eu vou te falar, cara, tá difícil, hein? Porque V12 você pode ter certeza que não volta. Eu adoro o som dos carros V12, para mim o ronco do motor Matra V12 é um dos mais animalescos da história da indústria automobilística mundial. Os sons dos motores Ferrari V12 nos anos 90 também são animalescos, mas, cara, não dá. Acho que não tem ninguém mais produz motor V12 nem para carro de rua, infelizmente. Sobre a questão de brasileiro também tá difícil, viu? Tá difícil. A gente tem o 7 câmara ali e tal, mas eu não sei. Só que os dois também fazem comentários interessantes, Lucas, a respeito do seguinte. Damon Hill, falando assim, ele estreou na Fórmula 1 com 33 anos, né? Na verdade foi a 32, né? O próprio Clayton Santos se corrigiu depois, e o William Lopes colocou assim, detalhe, ele chegou com 32 e conquistou muito em pouco tempo, tendo encarado o Schumacher, não foi pouco, tá vendo, Santoque? É unanimidade, cara, é unanimidade. Tem gente perguntando aqui, viu, Léo, sobre a Sauber. Você achou que a Sauber deu uma melhorada esse ano? Deu, ano passado estava terrível, né? Esse ano eles já conseguiram marcar ponto com o Ericsson no Bahrein e com o Leclerc no Azerbaijão, não foi? Então, eu acho que melhorou bastante em relação... Claro, ainda é um time de fundo de grid, assim, né? Mas perto da draga que os caras estavam no passado, eu acho que melhorou bastante. Isso aí, eu quero mandar aqui um abraço também pro Acaor Castilhos de Caxias do Sul e pro Kleber Mendonça de Rio Preto, interior de São Paulo também, ali noroeste do estado de São Paulo. Ele até perguntou se eu gostei, eu estive em Rio Preto umas semanas atrás e vou estar de novo. Então, Kleber, se quiser, inclusive, se tiver mais amigos aí, eu sei que a filha, se não me engano, do Kleber, ele pode me corrigir depois aqui, gosta do debate motor também, e ela curte quando a gente fala. E, eu vou estar, acho que na semana do dia 21 ali em Rio Preto, ali, se você quiser juntar uma galera que curte Fórmula 1 pra gente montar um debatezinho aí, in loco em Rio Preto, fique à vontade, a gente pode tentar marcar aí um debate motor aí, nômade em São José do Rio Preto, que vai ser bacana. O pessoal fala muito aqui do motor V12, galera, esquece V12, V10, e essa coisa de que foi maravilhosa a era, tudo durou menos do que vocês lembram, viu? Isso eu garanto para vocês. V12 na Fórmula 1 e V10 foi muito mais raro do que muita gente imagina, né, Léo? O pessoal lembra como se fosse assim a grande fase da Fórmula 1 e na verdade não foi a grande fase da Fórmula 1, os motores V12 e V10. Teve uma fasezinha ali, né Léo?
Motor V12, na verdade, nunca existiu uma fase de motor V12, nunca existiu uma consolidação de motores V12 na Fórmula 1. Na história da Fórmula 1 só houve uma equipe que conseguiu ser campeã de construtores e de pilotos com motor V12, que foi a McLaren em 1991, com um cidadão chamado Ayrton Senna. Então, na verdade, o motor V12 ele sempre foi muito difícil de trabalhar, porque ele tem um ronco maravilhoso, só que ao mesmo tempo, geralmente é um motor que é difícil você conseguir chegar a um peso ideal, o motor é pesado, é difícil você chegar ao centro de gravidade ideal, porque é um motor maior do que menos compacto do que um V8 ou um V10, consome mais combustível, então tem várias questões ali que nunca permitiram que o V12 fosse dominante na Fórmula 1. O V10 ele teve uma época realmente em que ele foi bem dominante, né? A partir da volta dos motores aspirados na Fórmula 1 em 1989, né, Lucas? Muita gente ainda ficou titubeando saber qual que seria a melhor opção, né? Com o banimento dos turbos, né? Se seria V8, se seria V10, se seria V12. Teve até gente tentando um projeto de motor W12, que foi uma tragédia. A Life não foi a única a tentar. É uma história que depois fica de sugestão para o projeto motor contar. Mas enfim, e com a Renault, ela acertou muito no projeto do V10 dela, no desenvolvimento ao longo dos anos, com a parceria com a Williams, e meio que virou ali o padrão, né? O motor V10 nesse regulamento é a melhor opção. Então todo mundo migrou para o V10 até o final ali dos anos 90, até que o regulamento passou, se eu não me engano, a partir de 2000 ou 2001, eu não lembro agora, acho que foi a partir de 2000, a obrigar a utilização de motores V10, mas durou até 2005, né? Então também foi um período ali de 15 anos, né, de predominância ali dos V10. Então você tem também um período muito forte de predominância dos V8 e duas eras turbo aí no meio, e lá no passado aí você tinha aqueles motores 8 cilindros em linha, né, nos anos 50, aquela coisa doida dos anos 50. Até teve aqui gente falando, não, 88, Senna Prost, não, naquele motor era o motor V6, 1.5, aliás, era menor do que o motor atual, mas era turbo, né? Exatamente. O motor Honda V12 entrou só em 91 e durou só até 92, foram 2 anos só, né? De motor V12 da Honda. E o V12, na verdade, nunca foi muito competitivo na Fórmula 1, a verdade é essa. E a verdade é que hoje... Só esclarecer, desculpa, Santoque, porque levantaram uma questão que realmente era o Robson Araújo, as Ferrari 312T eram V12, não, elas não eram V12, elas eram 12 cilindros boxer. Mas foi um outro momento em que motores 12 cilindros tiveram sucesso na Fórmula 1, mas foram os dois únicos momentos ali, e foi uma coisa breve, né? Não é uma coisa tão... Nunca houve uma época em que os motores de 12 cilindros engataram, sei lá, uma sequência de títulos. Isso nunca aconteceu. Tem gente que confunde, aliás, né? Quando a gente fala V, não quer dizer sinônimo de cilindro, né? Você tem, por exemplo, os flat, né? O V, na verdade, é como os cilindros estão colocados, né? Então, por exemplo, você tem a angulação. Então, bom, um V12 são 6 cilindros de cada lado numa angulação que forma um V. Você já teve os cilindros numa linha flat, um atrás do outro. Você teve o famoso W12, né? Que a Life usou, né? Isso. Então, assim, o V não é sinônimo de cilindro, né? Agora, o V12 foi usado só ali realmente numa épocazinha e não deu certo. Agora, é que com o motor atual você consegue uma potência. Mesmo que você abrisse, vamos concorrer, quem quiser, faça o que quiser. Você tem uma potência com o motor atual V6, com recuperação híbrida, recuperação de energia, né, o motor híbrido, que com o tamanho do motor atual não faz sentido você ter motores de 8, 10 cilindros, porque você consome menos combustível e tem uma potência praticamente igual, assim, do que você vai acabar alcançando. Então, por isso que acaba não fazendo mais sentido isso. Eu gostei aqui do comentário do Robson Araújo, viu?
Põe a P Volkswagen aqui, libera a galera correr. Aí ficava legal mesmo, hein? No estilão aqui dos campeonatos estaduais, normalmente que a gente tem aqui, os preparadores colocam os APs. Mas que tem um barulhinho maravilhoso, ainda mais quando bota aquele câmbio de SP2 ainda. Fica bem bacana mesmo os motorzinhos. O Anderson Silva faz uma pergunta aqui, agora bem diferente, mudando bem de assunto aqui. Ele pergunta pra gente, Léo, qual seria, na nossa opinião, o melhor sistema de pontuação pra Fórmula 1? Você gosta do sistema atual? Eita, nós, hein? Essa pergunta é difícil. Eu gosto, sabe por quê, Santoque? Porque eu acho que o sistema de pontuação atual, eu acho que ele é condizente com a realidade da categoria, assim. Eu sei que muita gente preferiria aquele sistema de 10 pontos e tal, porque 25 pontos é ponto pra caramba. Chega uma hora que fica parecendo NASCAR, né? O cara tá com 240 pontos. Fala, pô, era mais legal quando o cara fazia 90 pontos, né? 100 pontos. Mas para a realidade da Fórmula 1, eu acho que é adequado, porque ela valoriza a vitória, tem uma boa valorização das vitórias, 1. 2, permite que equipes mais do fundo do grid também possam marcar pontos eventualmente, porque os carros hoje praticamente não quebram, né? O número de abandonos por GP é muito menor do que era no passado, e para você ter equipes como Sauber, hoje, né, infelizmente, Williams e tudo mais, com chance de marcar ponto, você precisa ter 10 pilotos na zona de pontuação. Você concorda com isso? Eu concordo. Eu sinceramente acho que o sistema de pontuação atual eu já acostumei. Eu não gosto que fique mudando muito, assim. Então, assim, acho que eu só não gostava quando tinha aquele sistema que o primeiro marcava 10 e o segundo 8, sabe? 10, 8. Eu achava aquilo lá uma injustiça terrível, porque dá pra ser campeão sem ganhar corrida. Mas naquele sistema abria muito a chance para um cara ser campeão sem precisar ganhar a corrida, vamos dizer assim, né? O Kimi Raikkonen, né, em 2003, se não me engano, né? Foi. Acho que ele ganhou uma corrida, né, no ano todo, e perdeu o título na última corrida pro Schumacher, mas ele tinha um monte de segundo lugar, assim, né? Então eu acho o sistema de pontuação atual ok. Eu não mexeria, não. Normalmente tem duas coisas que eu não gosto que mexam muito, não porque sejam perfeitos, mas é porque eu acho que eu não gosto que mexam, que é pontuação e classificação. Porque normalmente quando mexe, vem aquelas coisas mirabolantes, sabe? Então assim, eu prefiro assim, pode não ser o perfeito hoje, mas deixa do jeito que tá, porque quando vão mexer, normalmente é porque eles querem fazer alguma coisa muito diferente, e aí eu não curto muito, não. Aqui o Robson hoje até tá falando que gostava da época que era o famoso 964-3-2-1. Pra não falar que eu fiquei no muro, Léo, eu talvez, até pela quantidade de corrida, eu voltaria talvez com 2 corridinhas de descarte. O que você acha? Olha, cara, eu acho que sistema de descarte num campeonato... Cara, agora eu preciso refletir sobre isso. Eu nunca fui muito a favor de descarte, sabe? Porque eu acho que o descarte, às vezes ele cria algumas distorções meio bizarras, mas um campeonato tão longo, pode ser, viu? De repente, pode ser, sabe? Pode ser. Porque você permite que o piloto tem uma gordura para, às vezes, arriscar alguma coisa, sabe? Por exemplo, isso que aconteceu agora no GP do Azerbaijão. O Vettel tentou ultrapassagem em cima do Bottas lá. Você fala, porra, que cara burro, né? Só que ao mesmo tempo você pensa assim, ele ia fazer o quê? Ele ia ficar atrás do Bottas para garantir um segundo lugar? É mais legal o cara atacar, né? Pra gente, né? Só que, mano, aquilo lá pode ter custado o campeonato pro cara, entendeu? Numa situação com descarte, de repente você equilibra esse tipo de coisa, mas sei lá, eu precisaria realmente refletir sobre isso. Que eu acho que o descarte talvez diminua assim, cara, numa corrida, num calendário de 21 etapas,
Aí o cara perde o campeonato às vezes por 2 pontos e você vai olhar, às vezes esses 2 pontos foi uma quebra de motor, ou uma corrida que a equipe dele fez tudo errado, errou na estratégia, no pit stop. Então eu acho assim, na época dos anos 80, quando teve descarte, eu achava que não... achava não, porque na época eu não tinha ainda, apesar de assistir, mas eu não tinha consciência, né? Mas eu nunca achei que fez sentido naquela época. O Robson Araújo está até lembrando aqui que o Senna em 88 foi campeão graças aos descartes, porque o Prost fez mais pontos que o Senna. Mas aí o Senna jogava com essa história, né? O Senna ia meio que no vencer ou mudo, né? Win or all, muito porque ele sabia que se ele quebrasse o carro ou se ele cometesse um erro, ele tinha ali algumas corridas que ele podia descartar, então era a estratégia dele, né? Então talvez se não tivesse descarte, o Senna faria um campeonato mais controlado, né? O Renan Guzmec agora acabou comigo, ele perguntou o que é descarte. O descarte seria assim, você pegar os 2 piores resultados do ano e poder tirar da pontuação. Só que aí acontece, todos os pilotos fariam isso. Então, por exemplo, uma corrida que você fez 0 pontos, você descartaria. Aí às vezes um piloto que teve o pior resultado teve 3 pontos, ele descartaria 3 pontos, ele perderia 3 pontos, né? Então seria isso, a questão do descarte, que inclusive em várias outras modalidades é utilizado, né? Na vela, eu lembro, nas Olimpíadas tem descarte, então mas foi só uma ideia aqui, eu quis só para não ficar em cima do muro aqui, né? O Rubens Tomita pergunta se existe limite pré-determinado de GPs por ano. Cara, o limite é o que atualmente não, é o que a FOM quer. Quem controlava antigamente a FOM era o Eccleston e hoje é o Liberty. O limite é esse. Teoricamente teria que ser meio que acordado com a FIA, com as equipes, mas se a FOM quiser, eles enfiam goela abaixo, assim. Eu acho que não tem muita chance. O Anderson Santos pergunta se valeria a ideia de pontos para a melhor volta na corrida. O que você acha, Léo? Não. Principalmente numa situação como essa, assim, que... cara, você vai criar uma situação em que um piloto que está lá em 13º, o cara para nos boxes faltando 3 voltas pro final, coloca um pneu novo, faz a melhor volta da prova e marca esse ponto, entendeu? Eu acho que é uma coisa muito falsa, entendeu? Então eu não concordo. Se eu não me engano, Léo, a GP2 tinha um sistema, uma época que você, acho que marcava ponto pela melhor volta, mas só se você chegasse entre os 8 primeiros. Eles ainda têm esse sistema. Ainda tem na Fórmula 2 agora? Então, assim, evita um pouco isso. O cara tá lá em último, tenta fazer uma melhor volta, né? Mas eu gosto de ponto para resultado. Inclusive, o pessoal às vezes gosta de criar de ponto para pole, não sei o que. Eu gosto de ponto para resultado da corrida, viu? Eu também. Eu acho que assim, a Fórmula 1 ela já tem coisas que dá para evoluir, mas acho que tem coisas que é uma tradição muito... Por exemplo, essa coisa assim, a classificação, o prêmio pro cara já é a posição de largada dele, entendeu? Você foi bem na classificação, então você vai ter o direito de largar na pole position. Esse já é o prêmio na classificação, e eu enxergo muito dessa forma, assim, muito filosoficamente dessa forma. Até porque numa categoria como a Fórmula 1, largar na frente é uma bela de uma vantagem, né? Tivemos aqui agora uma lembrança muito importante, Leonardo Félix. Quem fez a lembrança, o Antônio Manuel, e eu confirmei já aqui, é isso aí mesmo, que hoje se completam 6 anos da morte de Carroll Shelby. Um nome muito importante do automobilismo internacional, não só americano, né? Como muita gente fala só do americano, mas eu diria do automobilismo internacional, e depois, inclusive, no meio automotivo acabou, né, virando uma grande marca, né? Sim, e no Amazon Prime, eu não sei quantas pessoas aqui que estão nos assistindo assistem, existe um documentário cujo nome eu não me lembro agora, mas que é maravilhoso, sobre a história da guerra entre a Ferrari e a Ford nas 24 horas de Le Mans nos anos 60, história esta da qual Carroll Shelby é um personagem tá lá em cima, né,
principais personagens dessa história. Vale muito a pena assistir. Quem não tiver a Amazon pode também entrar no projetomotor.com.br, que nós temos um textinho lá que conta essa história. Que é, você procura pelo texto do Ford GT, o vingativo Ford GT, se não me engano o título é esse, que a gente conta a história do carro que foi desenvolvido pela Ford para as 24 horas de Le Mans, e o Carroll Shelby está nessa história. Deixa eu achar aqui que eu perdi. O Paulo Ataide está desesperado, ele perguntou já várias vezes aqui, eu vou te responder que ele pergunta se tem pendência entre Ricciardo e Verstappen por GP da Espanha. Ele diz isso por conta da batida, né, que rolou em Baku. Eu sempre gosto de falar Baku, porque, em vez de GP do Azerbaijão, porque é a palavra predileta do Bruno Ferreira. Então é sempre bom deixar aqui bem destacado que a corrida acontece na cidade de Baku. E então, se teve aquele acidente, ele quer saber se rolou alguma coisa. Olha, a declaração do Ricciardo hoje lá em Barcelona é que foi assim, que claro que se voltar a ter toque, essa coisa vai ter ordem de equipe. Ou seja, acredito que teve um puxão de orelha e que foi avisado que numa próxima briga a equipe vai intervir para não se repetir o problema, já que quando os dois estão juntos a coisa normalmente espirra, né? Acontece, eu não vejo nenhum. Você vê problema nesse tipo de ordem de equipe, Léo, quando pede para os caras acalmar o facho um pouco? Ordem de equipe nunca é legal, né? Mas ao mesmo tempo, eu acho que como uma medida temporária, assim, para você colocar, eu acho que principalmente em relação ao Verstappen, né? O Verstappen, ele tá precisando, assim, um pouco, né, de calma, meu menino, né? Uma coisa meio assim, né? Então, eu acho que nesse caso, sim. Eu acho que faz parte do automobilismo. Inclusive, quem acompanhou as 6 horas de Spa no último final de semana, a estreia do Alonso no WEC, no Mundial de Endurance pela Toyota, viu que rolou inclusive uma ordem de equipe quando o Conway com a outra Toyota estava chegando nele. O Alonso estava com problema na caixa de direção e a Toyota, para não ter nenhum problema, mandou o outro carro baixar um pouco a bola, não ir para cima não, e manter o primeiro e segundo lugar. Um abraço e até a próxima!